Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Céu e Inferno e hoje a gente entra num novo capítulo que se chama Os Criminosos, né? A gente vai falar sobre os espíritos dos criminosos que vêm para dar seu relato. E antes da gente começar a ler, a gente faz uma oração. E essa oração se chama Diante da Depressão. Se você está deprimido, se você tem pessoas que estão deprimidas, vem orar com a gente. Ela foi escrita pelo Espírito de Emmanuel. Mestre, diante dos quadros depressivos que sofremos, precisamos ter ânimo para lutar. Queremos viver. Não nos deixeis pensar em morte. Auxilia-nos a encontrar a porta de saída do labirinto escuro em que nos internamos. Fortalece-nos a vontade de sermos úteis. Ergue-nos do chão do mais profundo desalento. Que o nosso pensamento se fixe no teu pensamento e que nos esqueçamos no trabalho do bem. Arranca-nos do isolamento voluntário em que choramos lágrimas estéreis e copiosas. Precisamos voltar a sorrir. Estende-nos as tuas mãos e leva-nos a caminho contigo. No fundo, Senhor, depressão é egoísmo ou drama de consciência. Liberta-nos da cela fria em que nos enclausuramos com as chaves do teu imenso amor. Obrigada, Senhor. Bom, então a gente volta para a nossa leitura, né? E a gente está no capítulo 6 do livro do Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. O capítulo se chama Criminosos Arrependidos e hoje a gente vai ver o relato do espírito de Verger. Ele foi um assassino do bispo de Paris. Bom, a 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. Tá vendo? O cara era padre. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. Aí veio a evocação e o espírito respondeu: ainda estou preso ao corpo. E aí veio a pergunta para ele: então a vossa alma não está inteiramente liberta? Ele responde: não, tenho medo, não sei, esperai que torne a mim. Não estou morto, não é assim? E aí eles perguntam de novo algo para ele: arrependei-vos do que fizestes? E ele responde: fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. E aí eles perguntam: por que vos retirais? E o espírito responde: se o visse, muito me atemorizaria, pelo receio de que me fizesse outro tanto. E aí eles perguntam para o espírito: mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação, que não é razoável agora. E ele responde: que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. E aí eles fazem uma afirmativa para o espírito: esforçai-vos por ser calmo. E aí o espírito responde: não posso, porque estou louco. Esperai, que vou invocar toda a minha lucidez. E aí eles falam com o espírito: se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. E aí ele responde: intimido-me, não me atrevo a orar. E eles falam com ele: orai, que grande é a misericórdia de Deus, oraremos convosco. E ele fala: sim,
eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. E aí eles perguntam para o espírito: compreendeis melhor agora a vossa situação? E ele responde: ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la. E eles perguntam: vedes a vossa vítima? E ele responde: parece-me ouvir uma voz semelhante à sua dizendo-me: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação. Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça do outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar meu pescoço. Mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, e falam-me, mas não os compreendo. E aí eles falam com o espírito o seguinte: entretanto, entre esses espíritos há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. E aí ele responde: dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. E aí eles perguntam: lembrai-vos das anteriores existências? E ele responde: não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez, preciso tornar a mim. E aí, 3 dias depois, eles falam com o espírito novamente: reconhecei-vos melhor agora? E aí o espírito responde: já sei que não mais pertenço a esse mundo, e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis, a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. E aí eles perguntam pro padre, né? Pro espírito do padre: sois punido pelo crime que cometestes? E ele responde: sim, lamento o que fiz, e isso faz-me sofrer. E eles perguntam: qual a vossa punição? E o espírito do padre responde: sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida dos nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Pergunta: qual a vossa sensação quando vos evocamos? Resposta: de prazer e de temor. Por isso que não sou mau. Pergunta: em que consiste tal prazer e tal temor? Resposta: prazer de conversar com os homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as, e temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. Pergunta: desejais reencarnar na Terra? Resposta: até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Monsenhor Cibur, equivocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era já um castigo. Aí vem uma pergunta para o espírito: o homem que mata sabe que, ao escolher a nova existência, nela se tornará assassino? Resposta: não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará,
pois está quase sempre em luta consigo mesmo. E aí vem uma explicação sobre essa conversa, né? A situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada, por desnecessária ao seu remorso. Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito, Verger acrescentara agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas, logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvador do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança de algumas vezes operada nas ideias de um criminoso endurecido, impenitente até a morte, se o trespasse não lhe fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. O arrependimento é muita vez tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho, que recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, né? Que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Desejo vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.